Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, militante destemido do MPLA em frente de João Lourenço, incentiva seus camaradas a votarem em Adalberto Costa Júnior. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo os canais aqui, o site, né? MSTV, é isto mesmo. Vocês viram a imagem, né, família? É tipo isso mesmo. Caramba, mano. Tá a ver? A verdade demora, mas chega. Mas vem à tona, mano. Militante do MPLA, militante destemido do MPLA, em frente de João Lourenço, incentiva seus camaradas a votarem na UNITA. Uou! E aí, basicamente isso, família. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, por favor, patriota, inscreva-se no canal, ative as notificações, por favor, que é muito importante, família. Partilha o vídeo, comenta, é necessário. Você que está me vendo a partir do Facebook, mano, faça a mesma coisa, deixa like, né? Siga a página, siga meu Instagram, que o link está na descrição. Mano, siga todas essas redes sociais que estão aqui. Partilha, comenta, porque é muito importante, né, você levar essa notícia para quem não tem acesso à notícia. Olha, família, está a rolar uma imagem aí na internet, onde dão conta que um militante do MPLA, né, eu acho que isso foi numa dessas províncias em que João Lourenço está a fazer a tour, ou fez comício recentemente, que mostra, indica, né, nesta mesma imagem que vocês estão vendo aí, tem um painel, né, com imagem de todos os candidatos. Nisso, como vocês vejam, aparece mesmo nessa imagem o próprio militante destemido em frente de altos dirigentes do MPLA, como o próprio presidente da República, a apontar na imagem de Adalberto Costa Júnior, a incentivar o povo, né, a votar na UNITA. Isso é bom. Eles próprios sabem que a alternância é inevitável. Há muita gente no MPLA que sabe, mano, estamos cansados de bajular, chega. Né? E provavelmente esse senhor já deve estar preso. Provavelmente, porque tem... Mano, o MPLA não brinca. O MPLA não brinca. Militante que brinca é cadeia. Por quê? Porque no ponto de vista deles, esse senhor, como é que fala, desafiou a João Lourenço e eles não gostam. Ele pode não ser até o próprio João Lourenço. Os próprios militantes não gostam quem desafia o seu líder, que é um corrupto, vagabundo, sem vergonha. João Lourenço é tudo isso. Tá entendendo? J Privado, você não tem medo de falar isso? Não, não tenho medo. Sem medo de errar, digo aqui e afirmo, João Lourenço é vagabundo, corrupto e sem vergonha. É isso que ele é, tá entendendo? Lamento dizer, e todo militante do MPLA, né, é isso. Por isso é que nesse sentido, sabendo como o seu partido é, esse senhor tomou uma decisão drástica, né, vestiu a capa de herói e falou, mano, é a CJ, não se brinca, é a CJ. E é basicamente isso que vocês estão vendo aí nessa imagem, ok, família? Então, sem mais blá blá, vamos aqui para outra matéria. Agora, o Lua Tiberão também veio a público, né, dizendo que, né, não sei se a visão reformista de João Lourenço era genuína ou quis apenas desmantelar o poder de Eduardo dos Santos, né? As eleições presidenciais em Angola estão aí à porta, marcadas para o próximo dia 24 de agosto. As várias sondagens em Angola são algo contraditórios, né? Se umas apontam para uma possível mudança de curso, outras garantem a vitória do MPLA e do atual presidente angolano de nome João Lourenço. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Estes últimos inquéritos dão, ou poderiam dar, alguma tranquilidade ao líder do povo angolano. No entanto, os últimos dias não têm sido fáceis para João Lourenço, que viu o seu nome associado a uma ação judicial pela falta de isenção e tratamento desigual dos partidos políticos. O Sapo 24 houve um dos subscritores da mesma, que não lhe poupou críticas, e até Portugal foi alvo de uma reprimenda, por parte de Lua Tiberão, neste caso sobre a relação com o país africano. A ação judicial, segundo os subscritores, visa João Lourenço e alguns meios de comunicação social públicos, que classificam como instrumento de propaganda pública do MPLA. Lua Tiberão fala em manipulação das mentes dos angolanos, destacando que este movimento, a poucas semanas das eleições, serviu para deixar o povo em alerta. A imprensa pública de Angola é financiada pelo Estado e acaba por ser a que tem a melhor cobertura do país, o único jornal diário do país, a mais extensa rede de rádio e o monopólio dos canais de televisão, um deles, a Zimbo, intervencionada pelo Estado. Depois há uma permanente desinformação,
ocultação e até a propaganda que fazem é ilegal. Já no passado denunciamos esta situação, e, mesmo que seja cada vez menos eficaz esta ação de manipulação das mentes dos angolanos, consideramos que deveríamos fazer pressão, usando as instituições. Acreditamos que só a ação cidadã pode transformar estas instituições e o ambiente de farsa política que nos querem impor, começou por salientar o músico e ativista angolano. O uso dos órgãos públicos por parte do Estado foi assim um mote para esta ação judicial, mas também para criticar João Lourenço, sobretudo por não ter cumprido uma promessa. Queremos encorajar as pessoas a exigirem o que têm direito. Saírem de uma posição que lhes tem sido imposta, de submissão à impunidade com que se usam órgãos públicos para servir interesses de um pequeno grupo, prejudicando todo o país. João Lourenço acabou por não cumprir uma promessa que fez no início do mandato, de criar um ambiente de abertura e pluralismo nos media. O uso dos órgãos públicos como instrumentos partidários é tão ou mais grave do que no tempo do anterior presidente. João Lourenço ainda deu esperança pouco tempo depois da eleição de João Lourenço, em 2016, Luati Beirão, entre outros conhecidos críticos angolanos, revelou-se satisfeito com a postura e trabalho inicial do atual presidente, sobretudo por ter tido a coragem de mexer com a família dos Santos, de José Eduardo dos Santos, antecessor do atual líder angolano. 6 anos envolvidos. Contudo, o balanço é diferente. Muitos de nós sentimos uma enorme esperança no início do mandato de João Lourenço, algo que o país muito necessitava. Um estilo mais aberto, um aproximar aos cidadãos, mesmo os que tinham uma postura crítica, o convidar para conselheiros da República pessoas com pensamento independente, desafiar dos interesses econômicos estabelecidos na base da proximidade e favorecimento do poder político. No entanto, todo o capital de confiança que granjeou foi completamente desperdiçado, assinalou Luati Beirão, considerando mesmo mediocre o trabalho realizado por João Lourenço. Não sei se a sua visão reformista era genuína ou o que quis foi apenas desmantelar o poder do antecessor. Não sei se foi apenas incapaz de concretizar as reformas e se acabou por render-se a novos interesses. Seja qual for a razão, o resultado é bastante mediocre. Os problemas estruturais de partidarização do Estado, falta de pluralismo, distribuição desigual da riqueza, tudo isto continuam a ser traços da nossa sociedade, confessou. Luati Beirão, que em 2016 foi acusado e condenado, chegou a cumprir tempo de prisão, por alegadamente preparar uma rebelião contra o então presidente José Eduardo dos Santos. Não esconde também que João Lourenço herdou uma situação difícil do seu antecessor. Mas esperava mais. Acho justo reconhecer que João Lourenço herdou o país em recessão, pobreza generalizada, corrupção das instituições, etc. O presidente anterior deixou-lhe um país em situação difícil. Pela positiva, desafiou a situação vigente, atacou interesses instituídos e criou esperança. No entanto, não transformou as estruturas corruptas que encontrou, apesar de inicialmente aparentar querer fazê-lo. O estilo autoritário, com alguma sofisticação, do antecessor foi substituído por um estilo arrogante, meio atabalhoado. A forma como escolheu e substituiu dirigentes, a destituição de pessoas em cargos durante o exercício de missões no exterior, etc. Tudo num estilo pouco competente e arrogante, apesar de manter o coro de aplausos à sua volta, considerou o luso angolano. Necessidade de alternância política marcadas então para o próximo dia 24. As eleições em Angola marcarão, sobretudo, um frente a frente entre o MPLA de João Lourenço e a UNITA de Adalberto da Costa Júnior. As sondagens apontam para uma vitória clara do atual presidente, mas Luati Beirão defende uma troca no governo. Espero que tenhamos chegado ao momento de renovar, embora entenda também que ninguém se deve acomodar.
seja o MPLA seja a UNITA, a governar, a qualidade da governação e, diretamente proporcional ao nível de exigência e aos sistemas da contrapoder que previnem o abuso. Até nisso seria bom termos o MPLA e experimentar o exercício da oposição. Poderia ser muito bom para o país se todos conseguirem desempenhar esses papéis com fair play. Neste momento, não me parece que exista uma opção mais adequada do que a dupla Adalberto e Chivucovucu. Os demais são, infelizmente, residuais e inexpressivos para serem considerados uma opção viável, muitos existindo por beneplácito do MPLA e constituindo pouco mais do que a mera dispersão de voto, considerou Luati Beirão, salientando que não dará um cheque em branco, apenas o voto, e a promessa que estará depois a fazer ação cidadã com a mesma exigência. Conhecido no mundo artístico como iconoclasta, o rapper de 40 anos, entende que a mudança é o caminho certo para uma verdadeira democracia em Angola, algo que, no seu entender, não é uma realidade no seu país. Há várias pessoas que, como eu, desejam uma mudança profunda para o nosso sistema político e como criticam por dizer que não temos uma democracia. Perguntam-me se não noto a diferença em relação ao tempo em que se prendiam pessoas por serem de um partido, da oposição, ou quando os únicos órgãos de comunicação eram os controlados pelo Estado, a fazer propaganda, como se mantém até hoje. Não posso festejar os passos dados em direção à democracia, que para mim ainda são insuficientes, referiu, dando depois exemplos. Uma democracia onde agentes da segurança do Estado infiltram partidos da oposição e chegam à sua bancada parlamentar ou a posições em órgãos de regulação da imprensa, como representantes da oposição. Democracia onde o Tribunal Supremo barra a criação de um partido, mas permite o surgimento apressado de outros, claramente para dispersar o voto na oposição. Onde inúmeras instituições, polícia, tribunais, comunicação social, empresas, são utilizadas como instrumentos de um partido para seduzir, comprar e intimidar largar franjas da população. Para não falar da forma como a economia, os maus serviços de educação são usados na prática para manter as pessoas como súbditos carentes de favores dos monarcas no poder, enumerou o ativista, que vê várias soluções para o seu país. Tem de existir um investimento muito sério e sustentado na educação e na democratização da economia. Libertar as pessoas da pobreza e da precariedade vai, também, aumentar o seu nível de autonomia e a sua capacidade para exprimirem as suas opiniões. Essas serão mais sofisticadas quanto maior o acesso à educação e à informação, pelo que, tem de começar-se a apostar nas gerações vindouras e tornar vergonhosa a fotografia de crianças a brincarem amontoados de lixo, crianças que, pelas vicissitudes da vida, nunca chegam a frequentar uma escola. Temos, também, de reconquistar as instituições públicas, tornando-as autónomas dos interesses partidários e colocando-as ao serviço da sociedade. Há ainda outro pilar determinante, nomeadamente o aumento da participação por parte de todos, concluiu. Portugal, aliados na democratização e dos processos de corrupção. Luati Beirão nasceu em Angola, mas o seu pai, João Beirão, tinha descendência portuguesa, raízes em Aveiro. A ligação ao nosso país é, assim, especial, embora também nunca tenha escondido que o local onde nasceu é onde se sente melhor. Na hora de falar sobre o nosso país e a relação com o seu, o ativista deixa algumas críticas no ar. Falar sobre Portugal e Angola daria uma outra entrevista. Portugal não é uma entidade homogénea. Se é verdade que sempre houve aliados em Portugal em relação ao processo de democratização, também é verdade que houve firmes aliados dos processos de corrupção e outros que muito mal fazem ao país, assinalou o rapper de 40 anos.
Sapo 20. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabe de saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de família de Lu continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem ver suas opiniões, que é muito importante. É tu, Mudio, tu, Melhor, tu, vídeo MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maninho.